Então, como a Suelen apresentou, eu sou o Wanderson, eu sou um dos sócios aqui da Prozas, e eu sou responsável pela nossa área que faz assessoria para investidores sociais em algumas frentes, né? Para a gente conseguir aqui ir direto no ponto, eu não vou ficar apresentando a Prozas, e, enfim, o que a área faz, mas um dos tipos de serviços consultivos que a nossa área mais faz é o assessoramento, assessoria para investidores sociais para conseguirem percorrer o caminho de editais, visto que o caminho de editais pode, às vezes, ser um pouco complexo, um pouco turbulento, não só para quem está lançando, também para quem está participando. Então, por isso que eu acho muito legal a gente fazer esse papo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente ir seguindo. Então, se vocês puderem dar um joinha de que já está todo mundo olhando, Tá perfeita. maravilha. Então, hoje o papo é sobre o que os investidores esperam de você nos editais. Então, a proposta é a gente passar de uma forma mais ou menos aprofundada em alguns aspectos, né, dessas 5 frentes, 5 questões, 5 perguntas. Então, por que os investidores sociais lançam editais? Então, aqui eu vou trazer para vocês, basicamente, quando chega um grande investidor social, chega uma empresa, chega uma instituição que é representante de uma empresa, por que eles falam que querem lançar editais, né? Então, para a gente entender um pouquinho o que está passando lá do outro lado, quando eles, na verdade, fazem essa escolha pela chamada pública. As fases de seleção de editais, as mais básicas, né, e os principais cortes. Eu trouxe um funil para vocês entenderem mais ou menos como que fica o processo de análise eliminatória, classificatória e quem chega de fato a ser selecionado. Os principais motivos de desclassificação em análises fases eliminatórias, os principais critérios classificatórios que a gente tem visto na maioria de editais, e, claro, a gente tem algum tipo de especialização em critérios, se é um recurso direto, né? Se é um edital de recursos próprios, se é de recursos incentivados, se é TAC e por aí vai. E, por fim, discutir um pouquinho, no fim das contas, por que eu fiquei de fora desse edital, e aí que é a parte que eu vou querer que vocês compartilhem mais experiências com a gente. Então, por que os investidores sociais, patrocinadores, empresas, têm buscado editais como uma forma de fazer processos seletivos de apoio a projetos e a proponentes? Então, um dos primeiros porquês, né, um dos primeiros motivos é que os patrocinadores estão buscando garantir uma comunicação mais estratégica para o mercado, então, para concorrentes, para parceiros, o que eles estão buscando, e para a sociedade, para os stakeholders, qual que é o impacto esperado pela política de investimento social, pela estratégia de doações. Um outro motivo que não necessariamente aí está na cabeça de todo mundo é o mapeamento de oportunidades e levantamento de informações sobre as demandas que os proponentes e as OSCs têm em relação ao investidor. Então, tem um super trabalho de análise dos dados de cada um dos editais para entender um pouquinho quais são oportunidades de relacionamento. Então, já indo para esse terceiro, oportunidades, manter ou melhorar relacionamento com alguns stakeholders dentro de, enfim, com a totalidade de stakeholders, na verdade, mas dentro de uma estratégia de deixar o processo bastante transparente. Um dos demais motivos, né, que os patrocinadores chegam dizendo preciso de um edital é melhorar o alinhamento entre a carteira, né, entre a carteira de projetos, o portfólio daquele momento, com a estratégia de investimento social privado, ou estratégia de patrocínios, que vai mudando ao longo do tempo, e principalmente por causa desse momento em que se fala e só se fala, enfim, ou se passa muito tempo falando sobre práticas e estratégia ESG, um reconhecimento do edital como uma forma de cuidar do G, né, da governança. Então, já entrando nisso, forma de formalizar um processo seletivo, dar transparência ao aporte de recursos,
organizar e gerir o processo seletivo e o acompanhamento das iniciativas de uma forma menos personalizada, que não seja, enfim, direto ali no e-mail, no dia a dia, que isso acaba sendo até, às vezes, um entrave para o processo de captação de recursos, mas, enfim, aqui eu estou falando o que está passando pela cabeça desses investidores sociais. Garantir a aplicação de critérios técnicos, principalmente, de uma maneira isonômica, no tratamento dos proponentes que vão em busca da empresa como financiadora, e ampliar ou focalizar a abrangência territorial da sua atuação, então fazer recortes específicos e muito focalizados de abrangência territorial, ou mesmo tentar descentralizar o repasse de recursos para fazer com que os relacionamentos do dia a dia consigam ser ampliados. Então, aqui, eu acho que uma das primeiras coisas legais de se fazer quando a gente vai abrir um edital é tentar entender, mas por que esse edital está sendo lançado por essa empresa nesse momento? Enfim, acho que é uma das perguntas que a gente tem que sempre se fazer. Em geral, é uma mistura de 3 ou 4 componentes que estão aqui, principalmente desde que a gente começou a falar muito de ESG, de governança. E a gente tem alguns tipos de seleção, né, que os investidores sociais, que os patrocinadores fazem por meio dos editais. Então, eu trouxe aqui pelo menos 3, de uma maneira bem, enfim, bem didática, na verdade, para a gente ir começar a pensar nesses diferentes tipos de editais. A gente tem alguns que distribuem recursos, mas que, de fato, eles estão pensando em mapear a demanda social e mapear oportunidades de relacionamento. A gente tem aqueles editais que é um pouco mais do que o que está aí na categoria 1, que distribuem recursos até o recurso acabar, então não trabalham necessariamente com nota de corte. O importante para esses editais é distribuir recursos para o máximo de organizações ou proponentes possível. E a gente tem o terceiro tipo de edital, que é aquele edital que premia as melhores propostas. Então, eles, em geral, trabalham com nota de corte. Há muitos patrocinadores que, por trabalharem com nota de corte, por quererem premiar só as melhores propostas, nem ligam de distribuir 100% dos recursos que inicialmente tinham, acabam fazendo um rearranjo orçamentário, e aqui, nesses casos, há uma grande competição pelos recursos, né? É com foco nesse terceiro desses tipos aí de seleção que estão por trás dos editais, de premiação das melhores propostas, nota de corte e maior competição, que eu estou trazendo alguns pontos para a gente discutir hoje. Então, quais são as principais fases de seleção de editais e os principais cortes de projetos? Esse é um gráfico que eu acho que ele é bem legal, porque ele mostra um pouquinho para a gente que a gente precisa, de fato, escolher as lutas, né, que a gente vai travar no processo de inscrição em editais. A gente tem muito no dia a dia, né, quando no dia a dia a gente fala, mas por que aquele edital não é para mim? Então, como eu vou saber se, como eu estou participando de um edital, eu estou fazendo isso de uma maneira certa ou não? E, em geral, tem 3 respostas que todo mundo dá. Para eu ir bem num edital, eu preciso entender o fit que a minha organização, o meu projeto tem com o edital, eu preciso fazer uma leitura, um entendimento muito assertivo do regulamento e da estratégia ali, o que está escrito sobre o edital, e terceiro, eu preciso não deixar para a última hora. E eu acho que o que eu vou trazer aqui, principalmente a parte de números, vai mostrar para vocês que, de fato, se eu não tiver uma leitura assertiva, se eu deixar para a última hora, e se eu não entender o que é o fit com o patrocinador, não adianta eu participar de um processo seletivo. Por quê? Porque não é todo mundo que... vamos olhar aqui já para esse funil. Aqui está em percentual, tá? Então, a gente sempre tem um 100% de inscrições recebidas, mas entre esses 100% de inscrições recebidas, o que faz de fato chegar na fase, né, vai ser analisado em uma fase classificatória, é mais ou menos 60%, entre 60% e 65%. O que acontece com esses 30% a 35%? São eliminados por motivos muito clássicos, que é requisito obrigatório. Eu vou entrar mais um pouquinho em o que costumam ser esses requisitos obrigatórios, mas vejam, aqui a gente já tem uma grande
perda de potencial de tempo mesmo. Eu poderia estar investindo o tempo que eu dediquei àquele edital em algum edital que tivesse um fit maior, que eu tivesse tido mais tempo de fazer uma leitura assertiva do regulamento. Depois, propostas recomendadas tecnicamente, desses 60 a 65 que passam por análise classificatória, basicamente metade tem uma boa avaliação técnica, e depois a gente tem mais um corte de 30% para 24% mais ou menos. Esses 6% é basicamente por problema documental ou por questões de compliance. E, por fim, o cliente ele costuma selecionar entre 10% e 15% do total de inscrições recebidas. Suelen, eu já vou deixar você falar, é só para dizer que esses dados, eles são dados específicos dos editais que foram gerenciados por essa equipe que eu represento aqui hoje, de 20 clientes e 24 chamadas em 2021. Não está pegando os dados nem de 18, nem 19, nem de 20, nem de 22. Eu fiz um recorte bem específico em função do tempo mesmo. A expectativa é que a gente aumente esse recorte e a maioria empresas tem aí um pouquinho mais de na verdade, um quarto de institutos e fundações empresariais. Aí, É mão uma coisa levantada. super simples, Wanderson. É que você está usando muito a expressão dar fit, se tem fit, e eu tive experiência recente que me mostra que a maioria das pessoas ainda não está familiarizada com essa exprão. Então, só para você poder Alinhamento. explicar para o nosso público essa questão Perfeito, dos Suelen. alinhamentos. Então, a questão é basicamente entender se aquele edital é para mim, se a minha proposta ou eu, enquanto representante do proponente, a minha organização, de fato, está alinhada ao que aquele edital está buscando, ao que aquele edital coloca como estratégia de seleção. Então, fit, alinhamento. Desculpe, pessoal, pela escolha léxica aqui do dia. Então, indo um pouquinho para os principais motivos de desclassificação em análises em fases eliminatórias, né? Em geral, elas estão ligadas a questões relacionadas a compliance e LGPD atualmente, requisitos obrigatórios relacionados a recorte, um recorte básico do edital, então requisitos ligados a valores que serão distribuídos, categorias de apoio, abrangência geográfica e tipo de proponente, e outras questões autodeclaratórias. Vai ficar um pouquinho mais claro. Aí eu fui selecionando alguns editais que a gente fez essa análise junto com os nossos clientes para entendendo quais foram os motivos de desclassificação em cada uma dessas etapas. Então, olhando aqui para a esquerda, eu acho que é bem interessante olhar, né? Primeiro, é um edital de recursos incentivados que estava olhando para a cultura, queria procurar nos proponentes visibilidade, era um edital de grande porte. Então, os maiores motivos para a eliminação. Ou o tipo de proponente não era contemplado pelo edital, a proposta não era enviada pela própria organização executora, então, no caso específico desse edital, tinha uma questão com compliance e LGPD por inscrição por terceiros, isso é um ponto que precisa prestar muita atenção para quem capta por terceiros, né? Período de execução abaixo do mínimo, que era o que estava previsto como mínimo, e categoria de apoio. Categoria de apoio a gente ainda tem 21, né? Então, quando eu falo de alinhamento, aqui é bem alinhamento mesmo. Estou falando do que é aceito ou não e que vai poder ser apoiado no edital. Por que aqui tem análise eliminatória 1A e análise eliminatória 1B? Porque aí, da esquerda é feita por autodeclaração dos proponentes. Da direita, a equipe vai fazer um cheque se as autodeclarações dos proponentes, enfim, se a gente consegue triangular, né, e dar evidência para essas autodeclarações. Então, local de execução, atuação do projeto 6%, não estar apto à captação de recursos no momento em que aquele patrocinador especificamente precisa, 41%, é bastante coisa. Nesse caso, eventos únicos era uma das coisas que estava lá descrito no edital, não vamos apoiar nem atividades com menos de 3 meses e menos, enfim, eventos únicos, e também não vamos apoiar a realização de campanhas de comunicação ou conscientização. Então, tudo isso é, basicamente, né, do processo de leitura do regulamento e da comunicação do edital.
trazer aqui um pouquinho agora de um edital de grande porte, recursos próprios, que estava olhando para esporte. Então, aqui a gente já tem, novamente, de principais motivos de desclassificação. Tempo de execução de projeto, receita bruta, que poderia, enfim, que deveria ser que deveria ser vista pela organização a participar acima do limite. Aqui é uma questão de compliance, ter declarado receber condenações, mas não ter explicado o que eram essas condenações, então qual que era o processo qual que era o processo que estava acontecendo no âmbito judicial, ter atividades terceirizadas e não estar sediada no município de execução. E aqui do lado direito, para o mesmo edital, mas aí nesse segundo check, proponentes que ainda não tinham se formalizado no prazo mínimo, não possuíam finalidade social no seu estatuto necessária para que aquela empresa pudesse fazer o repasse de recursos. A categoria do projeto sempre chama muito atenção, e a receita bruta acima do limite no DRE. Então, por mais que houvessem organizações nesse edital que tivessem dito, né, que estavam dentro do que a empresa buscava do ponto de vista de receita financeira, né, depois de um segundo check com os documentos, isso acabou ficando mais evidente que não existia essa, enfim, que esse requisito não estava sendo cumprido. E aqui, 2 editais de recursos incentivados, ambos totalmente focados em social, ambos totalmente focados em dar perspectiva para que a carteira que saísse do edital fosse mais próxima da política institucional que tinha sido lançada ali pelas empresas. E a gente vê, da mesma forma, uma questão ligada aqui à esquerda do de pequeno porte, aprovação no mecanismo, então participação de muitas organizações nesse caso, por ser um edital que já estava olhando para projetos de pequeno porte, inclusive uma participação grande de projetos não incentivados. Então esse foi uma questão de recorte mesmo, mas categoria de apoio sempre chama atenção. No de grande porte, à direita, categoria de apoio também aí respondendo a 30%, modalidade não contemplada, que é como se fosse um segundo ponto, né, da categoria de apoio, e a comprovação de estar apto ou não à captação no momento em que a empresa, o investidor social, precisava que o proponente estivesse apto. Eu acho que já estão chegando alguns... Como eu disse, Suelen, eu fico curioso quando aparece aqui. Então, em todos os exemplos que você mostrou, há um grande percentual de projetos não aptos a captar no mecanismo de incentivo fiscal no momento do edital. Você notou se isso foi algo mais comum em 2021 ou é um erro comum? Eu diria que é um erro comum, mas o ano passado isso ficou muito mais gritante entre os editais que estavam com um processo que demora muito de compliance, precisava fazer processo de PLD, né, programa de lavagem de dinheiro, passar CNPJ, CPF de proponente. Então, esses editais que estavam fechando ali entre agosto e setembro tiveram isso daqui de uma maneira mais gritante. Bom, vou seguindo por aqui. Só um minutinho. E aqui um edital de recursos próprios que a gente está olhando especificamente para um investidor social que tem impacto totalmente territorializado. Então, o que ele queria aqui, e para que ele lançou o edital, foi basicamente para apoiar projetos de determinada localidade, né? Para focalizar, de fato, os recursos que ele tinha. Então, a gente tem aqui 20% não adequado a linhas de apoio, nos gráficos anteriores estava sendo chamado de categoria de apoio, né? A gente tem 40% de problemas com o local de atuação. Então, muito, né? Muito projeto que se inscreveu no processo do edital, mas, na verdade, não poderia receber recurso porque estava fora da abrangência geográfica.
E aqui a gente tem uma parte bem específica também, que não assinalou nenhuma das priorizações do regulamento. Então, o regulamento às vezes coloca algumas priorizações e tem perguntas que tentam conversar, né, e falar especificamente sobre essas priorizações. E nesse caso a gente teve aí uma grande quantidade de projetos que não estava dentro dessa priorização, né? Então, aqui já está dando 5h25, eu acho que os slides anteriores, eles são os mais interessantes para provar a tese de que a gente precisa, de fato, fazer uma leitura assertiva, e, de fato, a gente não pode deixar para a última hora, e, de fato, a gente tem que entender, além das premissas do regulamento, se eu tenho uma boa adesão, um bom alinhamento ao que o patrocinador está buscando no edital. E aqui eu vou mandar esse material para vocês depois. A gente fez uma compilação dos principais critérios que têm aparecido nas análises classificatórias. Então, projetos que seguiram lá naquele funil que a gente viu, de eliminatório para classificatório, o que tem aparecido de critérios. E aqui é uma visão de comparação, tá? Não só os editais que foram, de alguma maneira, assessorados direto ou indiretamente pela equipe, mas olhando aí para o que o mercado tem feito. Então, e eu tentei pintar aqui de amarelinho o que é feito de uma maneira, enfim, que deixa a desejar, e de vermelho o que definitivamente não é feito, e sempre vai ter uma notinha de qual é a principal questão em relação à análise de um projeto, análise mais técnica, né, de um projeto. O que acontece? Quando um investidor, ou quando uma consultoria está assessorando o investidor para analisar os projetos em um processo competitivo, a disponibilidade de informações que a gente encontra em um formulário é que permite a comparação, né? Então, todas as vezes que tem uma descrição de um critério, a gente vai sempre tentar achar as evidências de que aquele critério está sendo efetivamente cumprido. Então, quando a gente está falando de capacidade do proponente, capacidade técnica ou operacional de proponente, tentando entender a capacidade de execução, eu acho que o mais importante é que pouca gente lembra de contar o que pesquisou sobre o local do projeto. Então, em geral, cai muito no senso comum sobre um problema social, ou cai muito no senso comum sobre a necessidade do meu projeto, para onde o projeto vai acontecer, onde a minha proposta vai ser executada, mas nunca o porquê, de fato, existe um alinhamento entre o que eu quero trazer e o território onde eu quero atuar. E uma coisa que tem chamado muito a atenção nos editais é a ausência completa de contar quem que é a equipe do projeto, quem que é a equipe da organização, qual que é a experiência, qual que é a aptidão dessa equipe para lidar com o público-alvo e para lidar com o objetivo da proposta. São coisas que têm chamado muito a atenção nos últimos ciclos, principalmente no ciclo de 2021. Então, olhando para boas práticas de gestão, indicadores de transparência, enfim, alguns dos itens, né, das evidências que a gente vai atrás para conseguir fazer uma comparação, e aqui é um critério que está olhando mais para organizações maiores, mais estruturadas, para editais que estão olhando muito para grandes organizações, se existe uma triangulação sobre capacidade operacional e gestão. A primeira coisa é uma triangulação entre experiência com proposta apresentada, território em que vai acontecer a proposta e público beneficiário. Então, é uma visão muito clara da triangulação, que lá em cima, no slide anterior, a gente tratou como itens diferentes, né? Aqui como um item só, porque, em tese, isso possibilitaria replicabilidade, etc. Mas eu acho que o que é mais importante a gente olhar aqui é a publicação de estatuto social no site das instituições, a publicização do Conselho Fiscal e o nome dos dirigentes. Eu estou falando aqui tanto dos dirigentes, institucionalmente falando, no nível de governança ali dentro do estatuto e da ata de eleição, mas também a equipe executiva.
Então, mais um exemplo de um edital. Isso daqui, gente, é uma carteira de edital que estava buscando grandes proponentes. Isso daqui, 77% de estatuto social publicado, 73% de relatório de atividades e balanço financeiro, atas de reuniões 40% e relação de dirigentes e equipe executiva 37%, é dos finalistas, não é de quem se inscreveu. Então a gente já está falando da maioria das organizações que passaram pelos processos eliminatório, classificatório e já documental. Então, essa questão muito específica, esses indicadores que estão aí em alguns prêmios, que estão em algumas publicações, em alguns estudos setoriais para olhar a transparência, ainda deixa um pouquinho a desejar. Quando a gente está olhando para a sustentabilidade do proponente, uma preocupação que muitas empresas têm em relação a um cenário eventual de dependência das organizações apoiadas, o que vem de uma maneira muito difícil de enxergar, em geral, é a diferença entre os apoios financeiros de recursos próprios e recursos incentivados. Então, em geral, uma lista com alguns valores, ou uma lista sem valores, mas que chega na hora de apresentar isso, ou na hora de uma análise estratégica, a empresa não consegue entender, mas isso daqui é recurso próprio incentivado. Enfim, eu vou ter que entrar em comunicação adicional com o proponente, eu não tenho tempo de fazer isso agora. Então, pouca gente lembra de contar quem são os financiadores e qual que é a natureza do recurso. Isso é algo que tem aparecido muito. E aqui, eu acho que é uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala aí para projetos de editais, né, que estão olhando mais para o nível comunitário, de mobilização comunitária, de articulação em rede, de atuação e articulação local. Uma das coisas que os investidores querem saber é se a organização que vai precisar mobilizar comunidade, que vai precisar atuar com diferentes atores, se ela é uma referência na comunidade, se ela é uma referência na temática, porque eu vou colocar recurso, e aqui é muito recurso próprio, tá? Acaba ficando mais de recurso próprio esse critério, se eu vou, de fato, colocar um recurso em alguém que vai conseguir mobilizar. Eu estou preocupado com mobilização, estou preocupado com relacionamento com stakeholders. E pouca gente lembra de contar, de fato, que é referência na temática ou que é referência na comunidade. E aí eu acho que, enfim, é onde a humildade não tá vindo, né, para, de fato, somar na análise. Basicamente isso, eu diria que falta muito falar, ó, faz X anos que a referência nessa comunidade sou eu, é a minha organização e é a minha equipe. A minha equipe está apta a lidar com tudo que a gente endereçou. Viabilidade de proposta, esse daqui, tanto para recursos próprios quanto para recursos incentivados. Então, quando a gente fala de qualidade da proposta, viabilidade técnica, se a gente está olhando para a metodologia do projeto, em geral, um critério que fica mais para editais de recursos próprios do que para editais de recursos incentivados. Entretanto, tem crescido o número de recursos, de editais de recursos incentivados que olha para isso. Então, 2 pontos muito importantes. Quase ninguém deixa claro qual que é a extensão e a intensidade das atividades. Então, você até entende que vai ter 8 eventos, ou vai ter 200 alunos por oficina, mas você não consegue criar um racional sobre qual que é a extensão das atividades ao longo do tempo e qual que é a intensidade das atividades ao longo do tempo. Isso faz com que seja impossível comparar quais são as entregas. Então, número de oficinas, de eventos, de alunos, distribuição dos insumos ao longo do tempo. Periodicidade, vai ser semanal, vai ser bimestral, vai ser anual, vai ser semestral. Gente, não vem isso, mas assim, não vem mesmo. É muito difícil isso vir com clareza. E carga horária. Carga horária é uma coisa que parece que saiu de desuso mesmo. É como se as oficinas não tivessem mais carga horária, é como se, enfim, isso é uma coisa que é muito importante e por isso quase ninguém, muito pouco projeto vem com extensão, intensidade de atividades claras. Esse eu diria que é o principal ponto de tudo relativo à
critérios classificatórios. E tem uma coisa muito importante que eu nem sabia onde colocar, que era só um alerta para quem trabalha com núcleo, com implementação de núcleos, etc., é que, em geral, não vem muito bem explicado em edital se aquele proponente, aquele projeto que trabalha com núcleos, vai aumentar vagas em núcleos que já existem, vai renovar núcleos que a empresa já apoia, ou está propondo implementar novos núcleos. E aí, se não dá para entender se é uma renovação, se é um aumento de vagas e renovação, ou enfim, ou se é uma nova implementação, não dá para comparar os valores de cada uma das opções. Então, do ponto de vista de comparação entre viabilidade de proposta, para onde vai, de fato, o meu recurso, acho que é uma questão, duas questões que têm aparecido demais. E, para finalizar essa parte de critérios classificatórios, quando a gente está olhando para potencial de impacto, para relevância de território, para impacto social, mas principalmente quando a gente está falando de impacto e transformação social com um direcionamento claro, um recorte claro de inclusão de públicos vulneráveis, inclusão de minorias políticas, de minorias sociais, ok, eu vou trabalhar com mulheres, eu vou trabalhar com pessoas negras, eu vou trabalhar com o público que você quiser que eu trabalhe. Eu vou priorizar essas pessoas. Tem vaga reservada? O processo seletivo consegue incluir ou não? É um processo seletivo afirmativo, ele não vai conseguir trazer, de fato, essas vagas. Qual que é o recorte, de fato, desses beneficiados que eu vou querer trazer? Eu estou conseguindo trazer as características que eu vou... E o mais importante de tudo, eu espero atender a essa premissa do edital ou é um compromisso? Isso é o que mais fica não claro. Então, não há clareza sobre a expectativa em atender um recorte de públicos vulneráveis ou minoritários e um compromisso efetivamente assumido. É muito bom quando chega um projeto que fala esse é um compromisso da instituição com esse edital de recursos próprios ou dentro do que a gente faz metodologicamente, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, a nossa estratégia de ação e como a gente trabalha com os nossos projetos. E, no fim, gente, bastante conteúdo para trazer em pouco tempo, mas, no fim, porque eu fiquei de fora, queria mostrar novamente o gráfico que é o que a gente carrega ele em todos os lugares que a gente vai conversar, que é o fluxo de inscrições de um edital. À esquerda, enfim, quase toda a conversão dos editais é, de fato, nos últimos 3 ou 4 dias, e isso cresceu muito nos últimos anos. E quando tem prorrogação, as pessoas e as organizações que estavam finalizando a inscrição param de finalizar a inscrição e vão esperar a finalização, de fato, do processo. Então, isso faz com que, enfim, eu imagino que o foco vai embora, eu imagino que a gente não consiga, de fato, priorizar qual das iniciativas, qual dos editais a gente, de fato, vai se inscrever. E eu, quando estava conversando para vir aqui com a Suelen, eu disse, tá, eu vou tentar fazer o máximo para não levar o de sempre, que é, leia o regulamento, não deixe para a última hora, etc. Mas olhando para dados e olhando para os processos seletivos, não tem nada muito de novo para contar, que quem tem ficado de fora do edital não está conseguindo ainda fazer uma análise de se está alinhado ou não com o investidor, fit, se está alinhado, a falta de assertividade na leitura do edital e é uma coisa que é muito importante, muita falta de transparência em respostas. Então, tem projeto que a gente vê falta de transparência muito naquele vai que cola, principalmente no que acabei de falar sobre os públicos, enfim, os recortes afirmativos, inclusão e etc., de públicos minoritários, porque fala, aqui na nossa organização a gente recebe 40% das vagas preenchido por meninas de 7 a 11 anos. Isso é o que já é um preenchimento de vagas. O que de fato você está alinhado com essas premissas do edital. E aí às vezes é melhor não se inscrever do que, enfim, usar e abusar do vai que cola. Então, dito isso, eu queria abrir para vocês
fazerem seus comentários, enfim, colocarem dúvidas, etc. Deu para Eu achei, falar enquanto o 40 pessoal vai minutos. aqui colocando dúvidas, já tem ali uma pergunta da Bia, mas eu achei muito interessante como que, às vezes, coisas que as pessoas não dão importância, a importância devida no edital são olhadas de uma forma pormenorizada, assim, detalhada, com importância pelo proponente, né, ou pelo incentivador. Então, quando você fala da importância de detalhar da forma certa as outras fontes de recurso para falar de sustentabilidade, né? Quantas vezes a instituição dá menos importância a isso, né? Como se aquilo não fosse um fator decisivo, né? Na hora de falar de forma correta, ampla, como é que é a sua atuação territorial. Então, assim, é muito interessante pensar que, às vezes, a instituição resume ou não fala da forma correta para fora, né? Porque eu vejo muito essa questão de que o discurso da instituição, muitas vezes, ele é muito feito para dentro. Então, ela não trata esse interlocutor, que é quem está analisando esse projeto, como alguém que precisa de mais contextualização, que precisa de clareza. Fala como se estivesse falando para o parceiro de trabalho. Fala como se algumas coisas fossem óbvias. E no tratar algumas coisas como óbvias, geram o tipo de dúvida que podem tirar ela de um edital, sendo que são coisas que ela tem plenas condições de fazer e de atender, né? Assim, muito interessante vários desses pontos que você trouxe. Tem uma pergunta da Bia aqui, ó. Em projetos esportivos, percebo que seja diferente essa questão de cronograma e metodologia. Será que foi pelo recorte da pesquisa na área de cultura? Não entendi muito bem. Se a Bia quiser falar também? Foi, porque teve uma hora que ele falou ali sobre a questão do cronograma, das horas de curso, de aula. Como na lei do esporte, que é uma lei que eu trabalho, tem muita escolinha por conta do modo educacional, essa questão ela é muito reafirmada sempre pelos projetos esportivos no educacional, né? Então, me fez assim ter uma pulga. Se fosse um recorte da turma do esporte, de projeto esportivo, será que essa pontuação que você nos chamou a atenção, ela estaria explícita ou seria algo positivo? Poxa, os projetos do esporte são mais claros nesse aspecto. É mais porque são áreas diferentes, né? E às vezes eles lidam mais com essas questões que são mais cobradas também dentro dessa área. Uhum. Eu fiquei curiosa, Então, na verdade. em relação à primeira questão que a Suelen colocou, sim, eu acho que a gente precisa... eu tenho discutido muito isso em várias instâncias com o pessoal, que o óbvio, que é óbvio para a gente, não é óbvio para o outro, e isso fica claríssimo em processos de editais, né? Como a gente, de fato, está conseguindo comunicar para fora, está conseguindo deixar claro ali o que a gente faz, o que a gente sabe fazer e etc. E aí, Bia, eu diria que não foge dos projetos esportivos aquilo ali, não. Então, às vezes, inclusive, você tem lá um campo para descrever melhor a metodologia, e aí o único jeito de entender melhor a metodologia é, de fato, você ir e ler o projeto inteiro que foi aprovado, ou, enfim, que está em tramitação. Então, Entendido. acaba que, se tem uma equipe de pessoas assessorando o investidor e que vai abrir o projeto para comparar, ok, até que dá para passar. Agora, tem muito cliente que vê um edital, ele entra lá e ele começa a ler. Ele começa a ler, ele começa a separar, e começa, esse daqui eu gostei, esse daqui eu não gostei, etc. E vai entrando no fluxo. E aí, tem uma hora que ele fala, mas isso não está escrito aqui. Mas isso não está escrito aqui, está escrito diferente aqui e ali. E começa o processo de levantar risco. Se está escrito de um lado e não está escrito de outro, é um risco ou não é? Vou chamar meu jurídico. Abriu a mão para chamar o jurídico, aí a gente já começa a ter um enfrentamento que é um pouco maior com o que é risco, o que não é risco, e aí acaba saindo um pouco do âmbito, enfim, que até a gente está discutindo aqui hoje. Mas acontece muito com projeto esportivo e recurso próprio. Recurso incentivado acontece menos, mas não vou nunca falar para você que não acontece, porque é uma dificuldade.
Sim. Gente, antes de eu ler a próxima pergunta, abram a câmera para eu tirar a foto aqui, que a Elô me encomendou, que eu tenho que registrar. Vão abrindo a câmera aí, enquanto eu leio a próxima pergunta, só estejam aí com a carinha boa que eu já vou tirar a foto. Próxima pergunta é do Rodolfo. Ó. No caso de organizações de maior porte e cujo edital não tenha como critério a eliminação pelo porte das organizações, existe uma tendência à escolha de projetos, de escolher projetos de organizações de menor porte? Neste caso, é mais comum as maiores organizações sociais serem penalizadas por terem uma melhor relação de dependência de recursos, ou seja, serem mais sustentáveis? Tá, eu vou, como foram duas perguntas em uma, eu vou ler aqui novamente, só para eu ter certeza que eu entendi, gente. Desculpa, eu estou me recuperando aqui, estou no pós-Covid, às vezes eu fico... Ele basicamente quer saber se organizações menores normalmente são beneficiadas, mesmo que esse não seja um critério. E se isso realmente acontece, se organizações muito grandes que já apresentem maior sustentabilidade, às vezes são preteridas justamente por uma pretensa necessidade menor de apoio. Acho que interpretando é isso, né? Se eu estiver errada, me corrija, Rodolfo. Não, é isso mesmo. Tá bem. Rodolfo, eu não vejo essa priorização de organizações pequenas no lugar de organizações grandes em processos de editais, que não seja algo que é de fato o que a empresa quer fazer, de fato o que está escrito na política da empresa. Então, se tem lá uma premissa, eu vou descentralizar recursos, provavelmente vai tentar ir para instituições menores. Eu vou focalizar meus recursos em determinados territórios, provavelmente eu vou escolher organizações menores que têm sede nesses municípios e que, portanto, têm profissionais nesses municípios que vão receber desses projetos, do que organizações que são muito mais estruturadas, mas que vêm de fora. Então, se não é algo que, de fato, faz sentido, essa priorização eu não vejo acontecendo, não. Enfim, pelo menos o recorte do que a gente tem trabalhado. Lendo aqui, se essa apresentação pode ser compartilhada, sim, eu envio para vocês depois. E, gente, fiquem à vontade, quem não mandou pergunta no chat, quiser fazer algum comentário ou pergunta, pode abrir o microfone e falar, a gente ainda tem uns minutinhos aí. Cadê? O Michel não falou nada hoje, está caladinho, Michel, você que já trabalhou tanto orientando as organizações em relação aos editais, tem alguma coisa assim para complementar? Maravilhosa a explicação, não preciso acrescentar mais nada. Bom. Que bom. E Wanderson, eu acho que eu deduziria que a sua principal dica, considerando as coisas que você trouxe, leiam o edital com atenção, é isso mesmo? Eu diria que é mais importante do que ler o edital inteiro com atenção, vai direto o que pode e o que não pode. Assim, se você precisa ficar um tempo falando, nossa, esse edital é para mim, esse edital não é para mim, lá está escrito, não pode participar, serão priorizados, serão desclassificados. Pronto, se você entendeu isso, faz uma matriz, não sei, eu sou virginiano, gente, tudo para mim funciona na base eu vou colocar as colunas aqui, e as empresas vou falar pode, não pode, e aí o que mais tiver pode, que eu colocar menos xizinho e mais bolinha verde, é o edital que eu vou focar. Uhum. Porque se eu não foco, é muito tempo, gente. O custo social de um edital, é uma coisa que a gente tem conversado muito também. Assim, de cada 100 inscrições, se 10 vão ser selecionadas, tem 90 pessoas, organizações que não vão ser selecionadas e que tiveram puta tempo ali de investimento se inscrevendo nos editais. Então, uma coisa que a gente tem tentado, inclusive, falar com os nossos clientes mas para que fazer tanto barulho se você não vai selecionar tudo isso que o seu barulho diz que você deveria selecionar? Então, acho que aí já é uma outra questão de editais que estão muito em visibilidade, sabe? E vocês acham, vocês que estão aqui como gestores de instituição, gente, uma coisa que eu já vi muito, eu já cheguei em instituição para dar consultoria e eu tinha meta de inscrever em 30 editais por ano. Então, alguns de vocês trabalham em instituição que tem meta quantitativa, tem que inscrever em X editais por ano, porque eu acho que muitas vezes essas metas cobradas da alta gestão, elas podem atrapalhar esse foco, porque as pessoas podiam estar investindo esse tempo em coisas mais
que podiam dar melhor resultado, mas tem que cumprir uma meta de estar em X editais. E eu já vi cada absurdo que vocês não têm noção em termos de tipo de edital, que eu já vi instituições se inscrevendo. Eu já vi instituição que trabalha com câncer inscrever em edital de meio ambiente. É uma forçação de barra, sabe? Eu já vi instituição que trabalha com pessoas transplantadas inscrever em edital de esporte para PCD, por uma necessidade de tentar aproveitar oportunidades. E é isso que o Wanderson falou, você está investindo um tempo valioso em algo que não dá. Alguém aqui tem algum testemunho em relação a isso? Eu posso falar um pouquinho, Rodolfo, do Grupo Marista. A gente tem projetos na área de educação e a gente, há uns 3 anos atrás, a gente propôs isso. A gente tem uma rede de, hoje, 18, antes 20 escolas sociais, e a gente tinha, de fato, assim, com o objetivo de aumentar um pouco a participação das escolas nos editais, a gente estabeleceu algumas metas singelas, assim. E isso fez com que aumentasse bastante a motivação na inscrição de editais, mas para que não acontecesse isso que você sugeriu, Suelen, e que não é uma boa prática, a gente fazia uma pré-seleção dos editais que tivesse a ver com a nossa temática, a partir de alguns instrumentos, entre eles o PROSES, mas outros também, e passava uma lista prévia para que eles pudessem avaliar, ter seus bancos de projetos próprios, tal, com alguns projetos que a gente chama de gaveta, vamos dizer assim, não sei se é uma boa prática, mas a gente acho que isso facilita demais o processo. E isso aumentou, de fato, o número de inscrições, a ponto de algumas organizações, algumas escolas escreverem 30 editais no ano. Depois a gente percebeu que era necessário ter mais qualidade nesse processo, né? Então, a gente reviu essa questão e procurou sugerir que a gente menos é mais, assim, que a gente fizesse inscrição em menos editais, mas que a gente tivesse maior efetividade. Eu queria muito comentar, Rodolfo, porque você usou, né, o termo projeto de gaveta, enfim, projeto que pode ir para qualquer tipo de situação. E assim, eu vou ser bem... Tem investidor que fala, eu não quero de jeito nenhum, eu quero um projeto só para mim, porque as horas da organização no meu processo de editais são minhas, enfim. É uma coisa muito... Eu quero algo muito para mim, então o projeto que a gente está chamando aí de prateleira ou de gaveta, não. Agora tem investidor que vai falar, eu só quero um projeto que eu consiga levar para todo e qualquer lugar. Então, se o seu projeto possui uma possibilidade de ser levado para todo e qualquer lugar, você vai conseguir achar investidores que vão, enfim, olhar para esse projeto de uma maneira mais, enfim, vai ser mais fácil, inclusive, desse projeto acontecer. Especificamente, de um outro... Eu até fiz uma pergunta sobre isso, Wanderson, que tem a ver com essa questão, assim, até para não ser mal interpretado, assim, esses projetos, o que eu quis dizer, assim, os projetos, eles não nascem para os editais, né? Uhum. Os projetos existem por si e os editais são uma oportunidade de captação. Então, não é que a gente vai criar um projeto do nada, nem ter um projeto de gaveta que está pré-pronto, assim, ele é uma necessidade que precisa ser resolvida e que, casualmente, ele pode caber em alguns editais. No entanto, ele precisa sofrer adequações, porque cada edital é um edital, né? E aí, a minha pergunta era se você... Eu sei que você fez uma apresentação grande aqui, eu não pude acompanhar 100% dela, mas, assim, quais as dicas e orientações-chave que você daria para quem precisa fazer essas adequações sendo coerente? Se você já falou sobre isso, peço desculpas aqui. Não, tranquilo. Eu entendi super, eu já tinha lido antes o que você tinha colocado, eu entendi o termo que você usou e como você usou, pode ficar super tranquilo. Em relação às adequações, é muito difícil falar sem, enfim, entender do caso especificamente, mas eu diria que se as adequações estão fugindo do objeto social, estão fugindo da necessidade do público beneficiado, ou estão te gerando custo, eu repensaria na adequação. Então, desalinhou com o objeto social, desalinhou com a necessidade do público, está te levando muito custo para você fazer essa adequação, eu reveria e eu deixaria o meu foco para aquele que precisa de menos adequação, apesar dos projetos não nascerem
os editais, né? Na verdade, tem alguns editais que têm uma característica de ter projetos muito específicos, aí já para recursos próprios, etc. Aí até pode inverter um pouquinho essa lógica em alguns contextos, mas levando em consideração que os projetos não nascem para os editais, são formas aí de acessar recursos, eu tomaria cuidado para que as adequações tivessem minimamente alinhadas com esses 3 pontos. Então, finalidade, objeto social, o que eu faço como instituição, se o meu público-alvo está sendo atendido nas necessidades dele, não nas necessidades do meu patrocinador, e se isso está me gerando um custo que eu consigo suportar de médio a longo prazo. Eu gosto muito da expressão, na verdade, projeto de prateleira, Rodolfo, porque eu sempre digo nas minhas consultorias, assim, justamente para evitar sair do foco da instituição, eu e Michel já estivemos juntos em algumas das situações em consultorias, que o projeto de prateleira, ele é o quê? Eles são embalagens daquilo que a sua instituição faz e quer fazer. Ele tem que estar no seu planejamento, naquilo que você quer executar e dentro da sua missão. Porque o grande problema é buscar editais e fazer um projeto que vai caber no edital, que muitas vezes vai tirar o foco da sua instituição, mesmo que haja algum fit, assim, com o que a instituição faz no dia a dia, mas que tira o foco e acabou o projeto, eu evoluí em alguma coisa, contribuiu para a minha sustentabilidade, contribuiu para o meu planejamento estratégico, eu estou um passo à frente, ou eu fiz um projeto, empreendi um monte de trabalho e voltei para o mesmo lugar e não deixei nem legado. Então, eu acho que é muito importante tentar desviar disso. Eu acho que os projetos de prateleira, eles, na verdade, têm que fazer parte do planejamento. O que eu tenho na minha instituição que pode ser modulado em projetos, né, que estão fazendo parte do meu planejamento e que eu vou poder aproveitar oportunidades em editais, né? E aí, com essas pequenas adaptações. Então, eu acho que, na verdade, é uma boa estratégia quando a gente trata dessa forma, né? Gente, acho que não tem mais perguntas. Tem aqui algumas né, observações só. E se ninguém tiver mais perguntas, eu vou... Podem aí, aproveitem o momento. Silêncio. Não? Então, eu vou pedir o Wanderson para dar aí a palavra final dele e agradecer mais uma vez. Foi realmente muito legal, Wanderson. Eu acho que, vou me colocar assim, eu, dentro das minhas consultorias, ajudo as instituições a se prepararem, inclusive, para editais, né? E independente de anos de experiência que eu tenha nisso, ou conversando com os investidores, foi muito rico para mim quando você traz esses dados de uma forma organizada e a gente percebe que algumas, que não há ponto, o que ficou para mim é isso, não há nenhum ponto no edital que deve ser desprezado. Tudo deve ser cumprido com o máximo de dedicação, porque coisas que talvez a gente julgue que não sejam tão importantes são percentuais ali relevantes de desclassificação no que você apresentou. Então, foi muito rico mesmo. Muito obrigada. Suelen, eu acho que se tem alguma dica mesmo que eu tenho que dar, preste atenção nesses detalhes, principalmente aqueles que vão dizer se você continua no processo, passa para a próxima fase, ou se você é eliminado, né? Então, de fato, entender um pouquinho esse fluxo mesmo, que 40% das propostas acaba ficando em uma fase eliminatória porque não está adequada aos requisitos de um edital, é muita gente, é muita energia gasta. Então, voltando, né? Fazer essa leitura assertiva, eu acho que é, de fato, o mais importante para não chover no molhado, mas já chovendo no molhado, eu diria que é essa a dica mesmo, que a gente vem repetindo e, na verdade, de pouco em pouco a gente vai trazendo dados que vão mostrando isso para a gente de uma maneira mais clara e vão chamando a atenção nossa para isso mesmo. Queria agradecer pelo convite para vir aqui falar um pouquinho, eu vou mandar depois o material para vocês, vou só fazer algumas complementações que eu fui percebendo ali ao longo da utilização como guia, e depois, enfim, eu mando o meu e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. É isso aí, eu agradeço demais e desejo uma ótima noite, bom jantar para todo mundo. Muito obrigada, Wanderson. Obrigada a todos por terem ficado aí até o fim. Obrigadão.